Opa. Ao som. Não, é. Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Troca de Ideias com o professor Mário Beni. Hoje, terça-feira, 28 de novembro de 2023. Eu não sei em outro lugar, mas aqui em Santa Catarina está chovendo. Pelo menos aqui onde eu estou, desde ontem até agora são 15 horas, né? Nós estamos gravando essa live. A chuva está persistente e não para. Ou seja, está complicada a situação por aqui. Nossa live de hoje recebe o senhor José Fernandes Franco. Ele é engenheiro agrônomo, já trabalhou em multinacional, já trabalhou na prefeitura de Socorro, no município de Socorro, em São Paulo, como diretor de Agricultura e Abastecimento, já foi secretário do Sindicato Rural e tesoureiro da Associação de Produtores Rurais de Socorro. Ele tem uma longa história aí, e da agronomia ele passou para o turismo. E ele é o idealizador e criador da Rede dos Sonhos. Senhor José, seja muito bem-vindo. Professor, é com o senhor. Boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a esse espaço de ideação, convergência e compartilhamento. É com muito prazer que hoje trazemos o José Fernandes Franco para o tema Resorts de Lazer, Recreação e Entretenimento. Ele é pioneiro nessa área, seus hotéis são todos acessíveis e ele trabalha realmente com um potencial humano de funcionários que realmente torna muito agradável as temporadas, enfim, os feriados que são ocupados nos seus hotéis e, sobretudo, também na área de recreação, entretenimento, etc. Os parques temáticos marcam uma tendência de contínua expansão. Assim, seu mercado mundial movimenta aproximadamente 20 bilhões de dólares. O Canadá e os Estados Unidos, algo em torno de 11,3 bilhões, com uma visitação anual estimada em 400 milhões de turistas. Em seguida, vêm as regiões do Pacífico, da Ásia, com quase 8 bilhões, e a União Europeia gerando aí 5 bilhões. E, por último, a América Latina, com cerca de 1,3 bilhão. Só no Japão existe mais de 1.000 parques temáticos. E olha que desde 1970 eu fiz um curso no Japão de extensão universitária e já constatei a existência desses parques fantásticos que já existia naquela época. Então, passou a ser mundial nesses parques a utilização de técnicas aperfeiçoadas da realidade virtual, por meio de imagens holográficas, da reprodução de paisagens, sítios arqueológicos, florestas tropicais, visitas a museus, audiências de concerto, óperas, musicais, que ganham uma representação bem mais viva que os originais. Nós estamos passando exatamente agora, nesse tempo, para a economia. Estamos experimentando a passagem da economia de serviços para a economia de experiências. É uma mudança em relação ao consumidor.
passando-se a oferecer experiências mais individualizadas, de caráter pessoal, numa customização do produto para a fidelização do cliente. Os comportamentos e expectativas dos consumidores têm mudado de forma contínua. Os produtos e serviços estão se transformando, se diversificando muito rapidamente. E inúmeras novas oportunidades, novas práticas e segmentos do turismo vêm surgindo. Esses fatos, por sua vez, requerem novos estudos e pesquisas para uma nova proposta de oferta de recursos e serviços que venham efetivamente ao encontro desse novo consumidor. Questões como inovação, características e comportamento do turista, o relacionamento com ele e ao estímulo do consumo, sobre a ótica de um complexo integrado de roteiros temáticos e interativos, que devem nortear as estratégias de marketing aplicada a essa atividade como fatores críticos do seu desenvolvimento. Então, nesta visão do marketing, em que o turismo é visto como complexo integrado de negócios e fruição, o princípio básico deve ser a busca contínua da inovação de produtos e serviços, visando o encantamento desse turista. As pessoas vêm buscando sistematicamente produtos e serviços que causem sensações novas, prazeres, emoções inusitados, desprezando ofertas que não contemplam essas formas de existência. Portanto, é com imenso prazer que eu recebo o José Fernandes Franco, engenheiro agrônomo, que conseguiu realmente transformar a sua rede dos sonhos num diferencial, numa oferta diferencial de turismo fantástica, inovadora, enfim, com a sua visão técnica e sua preocupação em oferecer cada vez mais experiências, e nós estamos vivendo realmente o turismo de experiências, ele vai nos dizer da sua caminhada e dizer, melhor do que eu, de como ele consegue trabalhar envolvendo, e isso é muito importante, um modelo endógeno de participação, com a participação efetiva da comunidade local, gerando emprego, renda. Como é que ele conseguiu fazer realmente esses empreendimentos? Porque ele é efetivamente um exemplo para todos nós no tema de hoje da live, e quero ouvi-lo. Estamos aguardando o seu depoimento, caríssimo José Fernandes. Bom, em primeiro lugar, eu agradeço muito o convite. Sempre é muito honroso estar de frente aqui com o professor Mário Beni, que é a grande referência nacional em relação ao que se diz de turismo aqui nesse país. Ele foi... professor Mário, na verdade, ele é uma referência para nós, né? Porque ele, na academia, ele ensinou muita gente como fazer turismo. E isso reflete em todo o setor. E eu fico muito feliz aqui de estar juntamente com o senhor, né? Para que a gente possa contar um pouquinho da nossa experiência, experiência essa que, ao senhor relatar as questões relativas daquilo que está acontecendo no mundo no dia de hoje, em relação ao turismo,
O senhor foi muito feliz em dizer sobre toda essa evolução que vem ocorrendo e o que o turismo hoje traz de inovação e de oportunidades para empresários que queiram investir nesse setor. Na verdade, eu trabalhei 16 anos como engenheiro agrônomo em 2 multinacionais, né? E eu trabalhei na área, eu me especializei em controle de pragas e doenças de plantas, e então tinha todo um trabalho voltado nessa área, e viajei para várias partes do mundo, e com isso eu deparei várias vezes com umas mudanças que estavam ocorrendo, principalmente na Europa, em relação à questão rural, agropecuária, que vivia momentos de rentabilidade muito baixa na Europa na década de 70, e os governos de lá criaram uma condição adicional para as pessoas que trabalhavam no campo de produzir, agregar valor aos seus produtos e a vender para o consumidor final, que era o turista. Foi assim que surgiu o turismo rural. Que o turismo rural ele propiciou às pessoas do campo, né, a aumentarem a sua rentabilidade, sendo não só o produtor de alimentos, né, de produtos agropecuários, mas também sendo um processador desses alimentos e com a ajuda do turismo, vender diretamente para o consumidor final, eliminando todos os intermediários da cadeia de comercialização. Então, o turismo rural, ele serviu para mim, quando eu deixei a multinacional, serviu para mim de uma lição. Sim. E que eu era já produtor de café, eu tinha 40 mil pés de café. Eu falei, bom, eu não vou continuar vendendo café em casca. Eu vou processar esse café no campo e vou montar uma torrefação. E assim eu fiz. Eu tinha um pouco de produção de leite. Falei, bom, eu vou montar uma queijaria, assim como lá na Europa muitos fizeram. Sim. Eu tinha um pouquinho de plantação de cana. Falei, bom, ao invés de só dar cana para os animais e aproveitar a cana de uma maneira mais como matéria-prima, eu joguei como matéria-prima e montei um alambique e licor, e comecei a fazer licores. Eu tinha uma pequena criação de peixes e aumentei tremendamente a criação de peixes, porque estava na década, isso tudo eu estou dizendo na década de 90, porque Sim. Foi em 92 que eu deixei a multinacional. E aí estava ocorrendo um movimento aqui no Brasil de abertura de pesqueiros, pesca e pague-se. Eu falei, Sim. Bom, eu estou criando o pesca e pague também uma atividade assim, porque Sim. Você vai criar peixes e vai ofertar esse peixe para uma atividade da pescaria, né? E você pode, inclusive, se alimentar do peixe depois. Né? Então, eu também aumentei a minha produção de peixes e montei um pesqueiro. Né? A mesma coisa eu fiz com algumas coisas que eu já fazia de maneira bem pequena. Produção de hortaliças, produção de frutas e algumas das coisas assim. Eu introduzi numa propriedade rural, no município de Socorro, né, que, na época, eu resolvi batizar de Campo dos Sonhos. Por que eu batizei de Campo dos Sonhos? Porque eu trabalhei também um pouco de marketing rural e aprendi um pouco do marketing. Porque o marketing rural Sim. É marketing aplicável também às outras atividades. Né? E foi assim que eu decidi chamar Campo dos Sonhos, porque a gente foi vendo que nome que a gente ia dar para a propriedade para receber turistas, e o meu sonho era voltar para o campo. E aí surgiu esse nome, Campo dos Sonhos. Né? Então, eu iniciei com uma atividade de turismo rural, mas eu não imaginava que, partindo de uma atividade de turismo rural, eu fosse, na verdade, transformar toda a minha propriedade em mais outras atividades que foram agregando valor a todo o local que eu tinha. Né? Porque a gente começou a receber grande número de pescadores,
a gente começou a vender esses produtos finais para turistas que começaram a visitar a nossa propriedade. Aí eu resolvi introduzir algumas coisas ligadas à aventura, como cavalgada, que eu já tinha alguns cavalos que a gente usava na área rural. Sim. E esses cavalos começaram a ser alugados. Assim como eu tinha lagos, né? E uma coisa que a gente tinha que comprar muitas vezes por lagos eram aeradores para você bater a água para melhorar a oxigenação. Daí nós falamos, vamos pôr pedalinhos, porque ao invés de eu comprar aerador, o pedalinho ainda eles batem a água para mim e ainda eu alugo para pessoas que querem usar o pedalinho, né? Obteria uma receita adicional com o tal do pedalinho, né? E também, nessa época, eu já visitava, na sequência, algumas feiras grandes que já existiam no Brasil, como o Adventure Sport Fair, do qual o meu irmão era proprietário dessa feira, que era uma feira de aventura e turismo, né? Olha. E aí, dentro desses conceitos todos de turismo rural, apareceram para visitar o meu local um grupo de escolas. Sim. E esse grupo de escolas vieram com uma outra demanda de saber o que a gente fazia na área rural e que, na verdade, tivesse relação com os conteúdos que são dados na escola. E eu tinha roda d'água, eu tinha moinho de vento, eu tinha já algumas placas de aquecimento solar, e eu poderia falar de energias, mas eu poderia falar muito mais da minha propriedade rural de botânica. Porque é só tirar uma plantinha aqui, é monocotiledônia, essa daqui é dicotiledônia, angiosperma, geniospérma, eu poderia falar de botânica. Eu tinha um pedacinho de Mata Atlântica e eu poderia falar da importância da mata para todos nós que vivemos nesse planeta, né? Mas, além disso, a gente já tinha hortas orgânicas e eu poderia comparar a agricultura orgânica com a agricultura convencional, né? Junto às escolas. Também, a propriedade tinha um riozinho que passava ali, mas tinha lagos, tinha minas d'água e eu tinha também um poço artesiano que extraía água do subsolo. Olha quanta coisa de água que eu poderia estar passando, da importância da água doce, que é só 3% no planeta, passar para as escolas como fazer uma boa utilização da água. Mas, como eu tinha agricultura orgânica, eu tinha minhocários, né? Então, tinha a criação de minhoca e a gente já fazia todo o processamento de resíduos orgânicos da propriedade. As fezes dos animais, as folhas que caíam, todas elas iam exatamente para a compostagem e, na sequência, para as minhocas. E eu estava falando tudo de uma cadeia de produção, inclusive de fertilizantes orgânicos para as minhas plantações, né? E, além disso, para a escola, nós estamos em cima da Serra da Mantiqueira. Posso falar de geografia, posso falar de história, porque nessa Serra da Mantiqueira, nos Morros Meia Laranja, é onde a gente, na verdade, tem toda a parte do ciclo do café, e saindo lá do Rio de Janeiro, depois veio para o estado de São Paulo e Paraná, e depois veio aqui também para Minas Gerais. Até porque Socorro está encostado, faz divisa com Minas Gerais, né? Eu estaria falando de dois assuntos, tanto de geografia quanto de história. Mas, além de tudo isso, nós poderíamos... Eu tinha uma série de tipos de animais diferentes que a gente já criava. Além da gente criar vaca de leite, a gente tinha um pouco de criação de cabritos, de carneiros, nós tínhamos criação já de algumas aves, porque a gente produzia um pouco de ovos, caipiras, a gente tinha pato, marreco, ganso, perus, uma porção de aves assim e uma porção de animais. Esses animais, além de serem parte da área produtiva da propriedade, passaram a ser grandes atrativos para quem estava visitando, e principalmente escolas. Porque as escolas também tinha um interesse em saber, por exemplo, reprodução de animais e plantas. E eu poderia falar de reprodução de peixe, reprodução de mamíferos, reprodução da própria planta, como é que ocorre, né?
até a reprodução de uma minhoca, que é um bichinho hermafrodita, que tem os dois sexos na mesma minhoca, e poderia estar falando da reprodução da minhoca, né? E vocês vejam que, sem querer, eu estou entrando num outro segmento que não deixa de ser turístico, que é o turismo pedagógico. Depois dessa primeira escola, eu criei um programa chamado Vivendo a Natureza, porque eu vi tanto interesse desses alunos em conhecerem coisas da área rural, e na área rural, onde você tem um monte de coisas que são feitas no dia a dia e que tem grande relação com os conhecimentos que você adquire lá na escola. E com essa situação, a gente passou a receber, já no primeiro ano, 50 ônibus de escolas para esse programa. E esse número de escolas, ele duplicou no ano seguinte, mais de 100 ônibus de escolas. E aí a gente teve até que, não só trazendo esse produto voltado à parte pedagógica, mas também a gente sempre introduzia uma parte recreativa, que as escolas também faziam um torneio de pesca, as escolas andavam a cavalo, eles queriam andar a cavalo, queriam fazer pedalinho, fazer uma série de coisas que nós fomos criando. Então, a gente criou um programa, não só um programa pedagógico, mas também um programa de atividades para as escolas. Mas é interessante que, logo no início, eu não tinha nada de hospedagem. Então, escolas que vinham de São Paulo tinham que se hospedar em Águas de Lindóia, que é uma cidade vizinha nossa, Sim. ou se hospedavam em algum hotel da nossa cidade de Socorro, né? Mas, na sequência, eu já vi a necessidade de criar um local de hospedagem. Aí a gente construiu 18 apartamentos e inauguramos em 97. Em 94, nós iniciamos com turismo rural e, na sequência, a gente já colocou 18 apartamentos para poder abrigar essas escolas que começaram a ficar mais de um dia no local, né? E aí as escolas que vinham, e aí foi muito interessante, porque as escolas vêm muito em meio de semana. E aí, no final de semana, o que a gente começou a fazer? Abrigar turistas, famílias e outras pessoas que queriam ficar no final de semana com a gente. E nessa época, professor Mário, a gente, na verdade, já estava criando um produto ligado à experiência. A experiência de conhecer a produção rural. E eu sempre digo o seguinte, que não faz muito tempo que o Brasil tinha 80% da sua população na área rural. E todos nós, que hoje temos uma idade um pouco mais avançada, nós nos lembramos muito dos nossos avós da área rural, dos nossos pais, etc., que tinham essa ligação com a área rural. E a gente começou também a fazer um trabalho voltado exatamente para isso, para que as pessoas conhecessem da plantação de café ao cafezinho, da produção do leite aos seus produtos, e assim por diante, vendo as criações, por exemplo, como a gente fazia as criações de porcos, as criações de carneiros, de cabrito, a gente tem criações, e na sequência até a gente começou a criar coisas assim. Na época apareceu uma nova atividade aqui no Brasil, que era criar avestruzes. A gente começou a criar avestruz também. Me lembro bem. Isso é uma coisa um tanto exótica, né? Virou também um atrativo da propriedade. Você veja que a gente começa a notar que o que começou a ser muito atrativo dentro da propriedade rural é a interação das crianças, dos adultos com os animais, né? Os animais com as aves e assim por diante. Quer dizer, passou a ser um atrativo bastante interessante. Inclusive, para quem estava se hospedando, a gente tem esse conjunto de atividades. E na propriedade, a gente tinha uma casa, que era uma casa simples de área rural, que nós batizamos de Casa Caipira, e passamos a
a abrigar dentro dessa Casa Caipira um pequeno museu das pessoas que moram ou que moravam em áreas rurais, como que elas viviam dentro dessas casas sem forro e sem um luxo, porque, na verdade, quando a gente fala em propriedade rural, muitas vezes a gente fala daqueles casarões dos grandes donos, dos barões do café, etc., com casarões suntuosos, mas a gente não tinha isso na propriedade, né? Mas a gente começou a trabalhar bastante para mostrar a vida simples dos trabalhadores, dos proprietários rurais da nossa região, que era uma grande maioria viviam em casas como a que a gente tem aqui na propriedade do Campo dos Sonhos, né? Bom, nós começamos a ter uma quantidade de visitação bastante expressiva pelos produtos que a gente passou a oferecer já nessa época. Eu diria que a década de 90 foi uma década onde a gente construiu experiências muito interessantes já nessa época e que já chamavam a atenção dos turistas, das pessoas que queriam ter essa interação com a natureza e a interação com as coisas que se produziam na área rural. A gente até no início só tinha o nome Campo dos Sonhos, mas daí a gente passou a rebatizar o nosso local como Hotel Fazenda Campo dos Sonhos, porque, na verdade, a gente passou a ter realmente um hotel fazenda, onde as pessoas poderiam interagir com as atividades da área rural. Como o negócio começou a dar muito certo nesse segmento, e a gente começou, Socorro é uma cidade onde tem atividades de ecoturismo bastante interessantes, com as suas mais de 40 cachoeiras, com algumas áreas muito bem preservadas na Serra da Mantiqueira, e a gente levava muito o pessoal para ver essas cachoeiras. E aí eu resolvi adquirir uma cachoeira que ficava exatamente na divisa entre Socorro e Bueno Brandão. Socorro do lado do estado de São Paulo e Bueno Brandão do lado de Minas, porque nós estamos na divisa, né? E aí eu adquiri uma área que tinha uma cachoeira que a gente batizou, ela não tinha nome, batizamos ela tinha 120 metros de descida, era uma cachoeira não explorada turisticamente, mas a gente passou a utilizar essa cachoeira, né, como um atrativo turístico. E o cenário desse lugar, com pedras enormes e com que tinha uma área de montanhas e de um local bastante interessante. E como eu visitava bastante já, desde 98, a Adventure Sport Fair, eu não tive dúvida de que esse lugar ele tinha um cenário muito apropriado para fazer um parque de aventuras. Nessa época, não se falava muito em parques de aventura, né? Alguns tinham algumas atividades, tinha voo livre, até na cidade de Socorro tinha já o parapente, já tinha o voo livre, mas o asa delta, né, que era bastante comum, mas não tinha parques que abrigassem muitas atividades de aventura em apenas um local. Nós começamos a operar nesse local com 14 atividades de aventura. E aí a gente montou realmente um parque de aventuras que tinha tirolesas, tinha arvorismo, tinha rapel, escalada, espeleoturismo, porque a gente tinha umas grutas de granito no local, começamos a operar também espeleoturismo, a gente fazia cachoeirismo, caminhadas pelas cachoeiras, e depois a gente adquiriu mais 5 cachoeiras para cima, e a gente criou toda uma rota de cachoeiras dentro desse local, né? Além de operar cavalgada, que não deixa de ser uma atividade de aventura, né? E a gente passou a ter também atividades de água, rafting, boia cross, aqua ride, que são atividades de água. Por quê? Porque passava o rio Cachoeirinha, que forma o Rio do Peixe em Socorro, passava pela propriedade, né, dessas cachoeiras, e abaixo das cachoeiras eram corredeiras. E a gente começou a operar uma porção de atividades dentro da água,
num conjunto de 14 atividades de aventura nesse parque. O parque começou a ter um movimento que chegava em feriado a ter 600 pessoas, né? Porque nessa época, como eu disse, não tinha muita oferta de locais de aventura que tivesse no mesmo local tantas atividades de aventura juntas. Esse local, na verdade, tinha um cenário bastante diferente do Campo dos Sonhos, porque o Campo dos Sonhos, quando eu adquiri, como eu me formei agrônomo, eu adquiri essa área, era uma área de pastagens. Eu não tinha atrativo turístico. Todos os atrativos turísticos tiveram que ser criados, né? Os lagos, tudo que foi feito nesse local, foi tudo criado. E o que teve de novidade no Campo dos Sonhos, professor, é que, quando a gente inaugurou, a gente recebeu logo na sequência uma escola. A escola perguntou para a gente se eles podiam plantar uma árvore. Eu falei, não, pode plantar uma árvore comemorativa à visita de vocês. Mas, na sequência, surgiu uma ideia de pôr uma plaquinha logo na entrada do estabelecimento, dizendo o seguinte: se vocês que estão nos visitando querem compensar o impacto da sua visita, plante uma árvore. E a gente passou a oferecer o plantio da árvore como uma atividade, onde as pessoas podiam plantar a árvore. Sim. A gente colocava uma plaquinha com o nome da árvore comum, o nome científico em latim, daí o nome de quem que plantou, se quisesse pôr alguma dedicatória na plaquinha, né? E da onde que era a pessoa e que data que era aquele dia do plantio. Esse projeto do Plante uma Árvore, ele se tornou tão importante que hoje a gente tem mais de 4.000 placas de árvores, 4.000 placas plantadas no nosso estabelecimento. E hoje o que a gente faz? A gente tira fotos dessas placas e manda para quem plantou. E é muito comum pessoas que plantaram árvores há 25 anos atrás virem trazer o seu filho para ver a árvore que eles plantaram. A gente criou, nesse caso, um elo de ligação entre nós e o nosso cliente, porque eles tiveram uma coisa que eles fizeram dentro do empreendimento, que foi o plantio da árvore, né? Foi um diferencial bastante interessante que a gente reaplicou nos outros hotéis. O Parque dos Sonhos também se tornou, no final, um hotel fazenda Parque dos Sonhos, assim, o Hotel Fazenda Parque dos Sonhos, assim que a gente construiu a parte de hospedagem. Então, a gente, no interior desse local, fizemos uma área de hospedagem. E aí a gente começou a receber não só escolas, não só turistas, porque lá também tinha área de pescaria, além da parte toda de atividade de aventura, né? Mas a gente também começou a receber um público bastante expressivo nos finais de semana para se hospedar no local e ter essa experiência de estar num local com uma natureza exuberante e poder fazer atividades o dia todo. Escolher entre as 14 atividades de aventura, qual delas que gostaria de estar fazendo. Alguns são mais radicais, a gente tem tirolesas de 1 quilômetro, mas a gente tem 7 tipos de tirolesas diferentes. Essa tirolesa de 7 quilômetros, de 1 quilômetro, na verdade, passa a 140 metros de altura por cima do parque. Então, se tornou, nessa época, a maior tirolesa, a mais comprida tirolesa do Brasil e talvez até do mundo. A gente achava que era do mundo, porque depois de algum tempo apareceu uma tirolesa de 1.200 metros em Portugal, que a gente ficou sabendo, né? Mas por um bom tempo, hoje a gente tem tirolesas de 1.800 metros de comprimento, né? Mas a gente, por um bom tempo, nós fomos pioneiros na implantação de tirolesas. Quando a gente, na verdade, entrou de maneira mais intensa na área de atividades de aventura, nós fomos sócios fundadores da BETA, Associação Brasileira de Turismo de Aventura
e ecoturismo, né? Eu, inclusive, logo no início, eu entrei na diretoria da Beta, e a Beta ela foi fundamental dentro de um programa chamado Aventura Segura, que construiu todas as normas de operação de turismo de aventura. Sim. Hoje, são mais de 30 normas, né? E no Brasil, nós somos um dos primeiros estabelecimentos a ter uma certificação em gestão de segurança em turismo de aventura. A gente trabalhou muito no início, bem no comecinho, a Silvia Basili, que era da Férias Vivas, né? Ela, na verdade, nos ajudou bastante a implementação dessas normas nos 2 locais que a gente tinha, né? E, na sequência, a gente conseguiu a nossa certificação. Nós fomos um dos primeiros lugares. E essas normas que foram construídas de turismo de aventura no Brasil, pela primeira vez, elas foram, aqui no Brasil, a ISO utilizou de referência normas brasileiras para construir as normas internacionais. Hoje existe a norma internacional 21471, que, na verdade, é uma norma internacional ISO para gestão de segurança em turismo de aventura. E nós fomos o primeiro lugar no mundo a obter essa norma, a obter essa certificação pela ISO, né? Então, a gente conseguiu entrar num segmento que, lógico, que apresenta riscos de operação, mas a gente conseguiu, com as normas, estabelecer todo um processo de operação de turismo de aventura nos nossos negócios altamente seguros para quem pratica. E foi assim que o Parque dos Sonhos também virou uma referência nacional por causa disso, né? O Campo dos Sonhos tinha uma atuação mais voltada ao turismo rural, ecoturismo, algumas coisas assim, e o Parque dos Sonhos passou a ter uma grande parte das suas operações ligada a turismo de aventura e ecoturismo, né? Então, foi assim que a gente construiu esses 2 locais. Mas, em 2005, a gente participou, na Advento Sport Fair, de uma palestra do Ministério do Turismo, que estava muito preocupado com uma coisa. Em 2004, saíram todas as normas de acessibilidade no Brasil. E se dava 4 anos para todo mundo se adequar às normas de acessibilidade, que são muitas normas de acessibilidade. E as normas de acessibilidade, elas já foram publicadas com todas as normas para você construir, por exemplo, banheiros acessíveis, rampas acessíveis nos estabelecimentos, toda a parte de comunicação acessível, apartamentos acessíveis. Então, estava tudo descrito como implementar acessibilidade nos espaços físicos. Mas a lei federal ela é muito abrangente e ela dizia o seguinte, que todas as atividades que você oferece para o público, elas deveriam ser acessíveis. E aí vem a grande preocupação do Ministério do Turismo. Se todas as atividades têm que ser acessíveis às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, aonde que está escrito como fazer acessibilidade em tirolesa, como fazer acessibilidade em rafting, como fazer acessibilidade em rapel, em voo livre, e como você faz acessibilidade em cavalgada. Na literatura brasileira, não se encontrava absolutamente nada sobre esse assunto de acessibilidade em atividade de turismo. Olha que coisa interessante. E quando se consultava a literatura internacional, havia algumas referências de acessibilidade em atividade de turismo, mas sem ter toda uma forma descrita com normas estabelecidas para como fazer acessibilidade em turismo de aventura, em ecoturismo, em turismo rural e assim por diante. Não havia nada praticamente escrito sobre esses assuntos. A gente até achava, nessa época, em 2005, falei, poxa,
Mas até internacionalmente a acessibilidade não foi bem pensada na área de turismo, e a gente, na verdade, chegou à conclusão que realmente não havia grandes publicações em relação a isso. E nós resolvemos, o Ministério do Turismo, nessa época, falou, olha, nós temos R$400 mil para parceiros que queiram, na verdade, nos ajudar a construir normas de operações de turismo em atividades de turismo. E nós estávamos nesse local e falando, bom, a gente opera mais de 10 atividades de turismo de aventura, nós operamos atividades de turismo rural, de ecoturismo. A gente acha que é interessante a gente dar essa contribuição social para o turismo. E resolvemos entrar junto com uma ONG que trabalhava com pessoas com deficiência, que era a ONG Aventura Especial, que era de uma pessoa chamada Dada Moreira, que morreu até recentemente, mas ele tinha ataxia, e ele, através de atividade de aventura, ele melhorou muito o desempenho da progressão da doença de ataxia dele, melhor até do que ir, por exemplo, em fisioterapeutas. E assim, ele falou, não, nós temos todo o interesse, através da ONG, participar desse projeto. E foi assim que a gente iniciou, e também tinha um secretário de turismo e socorro que estava na coisa e falou, olha, a cidade gostaria também de, se houver necessidade de colaboração da cidade, a cidade também gostaria de estar participando nisso. E foi assim que a gente entrou num projeto do Ministério do Turismo chamado Aventureiros Especiais. E aí, nesse projeto, a gente conseguiu, com parcerias, por exemplo, tetraplégicos são as pessoas com deficiência com maior dificuldade de fazer atividades. E aí a gente tinha muitos desafios, mas o corpo de voluntários para trabalhar nesse projeto foram muitos tipos de deficiências, uns 10 tipos diferentes de deficiências que compunham esse grupo, né? Mas as pessoas que mais dificuldade tinham eram os paraplégicos e tetraplégicos. Por exemplo, para você fazer uma cavalgada com cego, é só criar procedimento, porque o cego não enxerga nada na frente na cavalgada, então você tinha que ter um condutor na frente, um atrás, e fazer um monitoramento da atividade com ele. Mas quando você pegava um tetraplégico, como colocá-los em cima de um cavalo? Aí nós tivemos que criar uma selaria junto com a gente, nos ensinou a fazer celas com encosto e cinto de segurança. E a gente começou a pôr tetraplégicos em cima de cavalos. E a gente começou a... E era possível, sim, que um tetraplégico pudesse fazer uma cavalgada. E hoje, tetraplégicos andam a cavalo. Os tetraplégicos também tinham dificuldades na tirolesa, porque a cadeirinha de cinta machucava muito a perna dele e até a barriga, tal, que apertava demais. E aí a gente criou uma cadeirinha na forma de L, né, um cinto de segurança, tal, para paraplégicos e tetraplégicos descerem de tirolesa. Mas essa cadeirinha ela ficou tão boa que, quando você mostra essa cadeirinha e mostra a que se usa, que é a usual para as demais pessoas, né, a cadeirinha do deficiente ficou melhor do que a do não deficiente. E assim, o não deficiente hoje quer usar a cadeirinha do deficiente. Mas tinha uma pessoa também no projeto que ela não conseguia ficar sentado. E ela não usava, inclusive, cadeira de rodas, e sim ela usava ela tinha paralisia cerebral, ela ficava quase o tempo todo, era uma cadeira de rodas, mas quase deitada. Daí nós tivemos que usar a imaginação para fazer ela descer, por exemplo, de tirolesa. E a gente, com a Sol Paraglides, que fazia alguns equipamentos para paraglides lá no Paraná, e eles entraram no projeto e disseram, não, a gente tem como fazer uma manta para essa pessoa descer deitada. E nós fizemos uma manta para ela fazer deitada.
era uma forma de descer de tirolesa jamais vista em qualquer lugar do Brasil e até do mundo. E essa forma de descer deitada na tirolesa ficou tão interessante que, quando a gente começou a ter pessoas não deficientes vendo essa forma de descer, já não queriam mais descer sentada, queria descer deitada, porque você ia descer como se fosse um pássaro, né, de braços abertos. E assim a gente construiu uma inovação dentro do processo de descer de tirolesas. A mesma cadeirinha também que a gente usa a gente também passou a usar para descer paraplégicos, tetraplégicos em rapel, né? E para entrar dentro da mata, a gente criou uma cadeirinha, uma roda no meio, onde a gente punha o tetraplégico e o paraplégico em cima dessa cadeirinha, conduzidas por 2 condutores, e a gente começou a circular com essas pessoas também dentro da mata, para que ela pudesse acessar lugares bonitos, como os topos de cachoeiras e outras coisas, que é uma atividade voltada a ecoturismo, né? E foi outra solução. E depois, até no mercado, surgiu até a cadeirinha Juliette, que era de uma pessoa que a esposa dele ficou paraplégica, ele começou a ter dificuldade de fazer os passeios com a esposa, e daí ele criou uma cadeirinha chamada Juliette para adentrar em áreas de mata e coisas assim. E foi assim que nós adentramos no mercado de acessibilidade, onde a gente passou a adaptar os hotéis para as pessoas com deficiência. Ao adaptar os hotéis para pessoas com deficiência, nós também atingimos um outro segmento que é contemplado pela lei. O segmento que é contemplado pela lei é exatamente o segmento das pessoas da mobilidade reduzida. O que tinha nos motivado a entrar nesse segmento da acessibilidade é porque, quando você pega o censo que foi feito no ano 2000, né, e que a gente usou como referência em 2005, tinha mostrado que havia 45 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. Porque, na verdade, eles pegaram, nesse levantamento do IBGE, eles pegaram pessoas com falta de um dedo, já era considerada deficiente, baixa visão era considerada deficiente, pessoas que usavam aparelhos de surdez eram consideradas deficientes, né? Então, deu um número muito grande, mas hoje no Brasil, nós sabemos que tem em torno de 10% da nossa população são pessoas com deficiência, ou seja, 20 milhões de pessoas com deficiência, que é um público extremamente importante. Mas quando a gente vê a mobilidade reduzida, que está incluso os 4 milhões de mulheres grávidas, que estão incluso os 8 milhões de obesos acima de 120 quilos, que está incluso 500 milhões de anões e pessoas muito altas, que os acidentados são quase 4 milhões no Brasil sempre, de acidentados que estão usando cadeira de rodas temporariamente, muleta ou alguma outra coisa, ou você pega o outro segmento, que é das pessoas da maioridade, dos 60 a mais, que na época já era um número muito significativo, nós falamos já de mais de 20 milhões. Hoje, pelo censo atual, são 32 milhões, e nós estamos falando que em 10 anos passa de 50 milhões o público 60 a mais. Quer dizer, e esse público começou, depois que a gente entrou na acessibilidade, passou a ser um público de meio de semana extremamente importante para nós. Por quê? Porque os apartamentos que nós estabelecemos acessibilidade nele, pondo barras, etc., quer dizer, ficou muito bom também para esse outro grupo de pessoas que tem dificuldades, às vezes, de entrar num box de 50 centímetros de largura, que tem dificuldade de entrar numa porta de 60. E nós já havíamos adaptado 22 chalés no Campo dos Sonhos com essa característica de acessibilidade, e todos os chalés
do Parque dos Sonhos já eram com acessibilidade, porque a gente usou o desenho universal para adaptar todos os nossos locais. Com isso, as pessoas com deficiência que começaram a vir nos nossos estabelecimentos não precisavam perguntar: vocês têm chalés com acessibilidade? Todos são para todos. A gente não passou a ter diferencial mais, porque você introduzir algumas barras, isso daí, dentro dos banheiros, estabelecer um tamanho mais adequado dentro dos apartamentos, isso é bom para todo mundo, não é bom só para as pessoas com deficiência. Então, por que você ter o diferencial para elas? E a gente aprendeu muito com a acessibilidade. Tanto é que daí a gente construiu o Terra dos Sonhos, que é um hotel feito de containers, totalmente acessível. É um hotel que fica em montanha e não tem uma escada sequer no hotel inteiro, porque a gente usa rampa em todo lugar. Nós falamos, temos que abortar a questão de escadas nos hotéis. Nós temos que convencer engenheiros civis e arquitetos a fazerem projetos sem escadas e não com escadas, porque aí está o grande diferencial que você pode estabelecer dentro do seu estabelecimento, onde todas as pessoas... E tem um segmento que eu não falei, que são, não sei se vocês sabem, mas são 4 milhões sempre de cadeirinhas de bebê. E muita gente não sabe ou não se apercebe que todos nós, humanos, nascemos sem saber andar. E ficamos 1 ano sem saber andar. E as nossas mães compram carrinhos de bebê. E carrinhos de bebê foram concebidos para pessoas que não têm a capacidade de andar. Ou seja, são cadeiras de rodas para bebê. E cadeiras de rodas para bebê têm problemas de subir escada, tem problemas de subir lugares íngremes. Então, a acessibilidade, a gente tem que considerar que ela chega para a gente no primeiro ano da nossa vida. E ela, na verdade, vira importante depois para os 60 a mais, porque daí para frente a gente vai ter não só vai ter um percentual de pessoas com deficiência, ou vai ter o problema da mobilidade reduzida, que dificulta, às vezes, muita gente está, na verdade, fazendo atividades e se hospedando em locais, né? E uma coisa que trouxe, em 2007, a gente tinha um cego dentro do programa. E a gente perguntou para o cego o que ficaria melhor num chalé para você abrigar o seu cão-guia. Ele tinha um cão-guia. Ele falou, olha, se você fizer uma portinha lá e jogar um canil para fora e um túnelzinho de vidro para dentro, vai ficar muito melhor para o meu cão-guia ir lá fora fazer a necessidade lá fora. E assim a gente fez um chalé. Ao fazer um chalé, muita gente que tinha cão falou, não, eu quero vir no seu hotel para ficar nesse daí, né? E não era cego. Aí a gente percebeu que isso estava virando já uma constância e a gente começou a adaptar os nossos chalés com canil acoplado. Hoje, nós temos os 22 chalés nossos são com canil acoplado. E os hotéis todos que a gente construiu, todos eles têm canil acoplado. 30% dos nossos hóspedes vêm com cão. Olha que coisa interessante. Nós atiramos um lado que era para atender a necessidade do cego e a gente passou a atender... Encontrou outro nicho de mercado. E a gente atingiu um mercado que a gente não imaginava que existia tão grande assim. E depois da pandemia, que todo mundo agora está tendo cão porque não quer ficar sozinho em casa, esse mercado explodiu. Aqui Socorro virou uma cidade, inclusive pet friendly, nós fomos copiados por outros hotéis. Sim. E temos muitos hotéis pet friendly agora, se fala muito disso, mas nós já em 2007 já tínhamos esse produto. Sem dúvida. Muito bom, José Fernandes. Eu quero cumprimentá-lo pela sua exposição, uma verdadeira aula, para mim, inclusive, e dizer que a sua história ela materializa efetivamente uma caminhada,
um projeto de turismo rural, claro que nascido de um extraordinário manejo agroturismo. Não é? Muita gente não conhece bem o que é uma coisa e outra, e é fundamental, porque você hoje, além do turismo rural, você tem a experiência do agroturismo, que é uma atividade que é muito desenvolvida no Rio Grande do Sul e em outros estados do Sul, você conhece bem, que é conviver com o maior resultado econômico é da agricultura ou da pecuária, mas, adicionalmente, eles recebem poucos turistas, e aí a pessoa vive o agroturismo, na verdade. E o seu não, você nasceu, a sua atividade pessoal e a sua propriedade gerou do agroturismo para o turismo rural e passou realmente a reverter o processo econômico. Hoje você é um grande hoteleiro, é um grande e bastante criativo no sentido da hospedagem como um todo. Então, você praticamente passou por todos os níveis do turismo. Eu posso te dizer isso. Não é? Você foi para o turismo de experiência, o turismo de aventura. Então, eu quero cumprimentá-lo realmente por essa aula e por essa experiência magnífica. Eu conheci o teu resort em Socorro, eu tenho um grande apreço por Socorro. Você falou no Rio do Peixe, meu avô é que construiu a usina do Rio do Peixe. Eu sei disso e, olha, eu tenho até o documento, eu até ia falar depois disso, a ligação que vocês têm, que a tua família tem com Socorro. A usina hoje continua funcionando, ela foi toda reformulada, ela ainda, na época que foi construído, a usina, ela atendia 100% da luz da cidade. Sim, sim. Né? Mas, lógico que depois de um tempo, claro, ela foi insuficiente para atender a demanda. Né? Mas nós temos, inclusive lá na usina, nós estamos trabalhando muito forte agora para se abrir o parque da usina para visitação que turística. Beleza. Né? Até porque eles podem usufruir, inclusive, da cachoeira do Rancho Alegre, que a gente tem lá. Né? Nós temos a usina, que é de 1912, foi importada da Inglaterra, né? Acho que por recomendação do teu avô, né? E construiu, e a gente tem uma história lá ligada. Eu tenho um documento que conta essa história do teu avô como Giuseppe Beni, que projetou a usina de Socorro. Então, eu fico muito feliz, até gostaria de convidá-los para nos visitar novamente, para conhecer os 4 hotéis hoje que a gente tem. Muito bom. E a gente gostaria muito de recebê-los aqui para... Olha, eu agradeço muito. Em loco. E agradeço também por essa entrevista, que foi muito rica, e pelo tempo que você nos dedicou, porque, efetivamente, eu acho que é uma experiência única. Tem poucas no mundo como essa. Você foi subindo de degrau em degrau e chegou aí numa experiência extraordinária. A gente, na verdade, professor, nós temos um prêmio. Nós ganhamos um monte de prêmios aqui no Brasil, mas tem um que nos deixou extremamente feliz, porque, na verdade, foi o prêmio da WTM Londres, que tem todo ano uma premiação para locais sustentáveis e acessíveis. E nós recebemos, por uma semana, um professor da Universidade de Manchester, que audita, que nós fomos escolhidos entre os hotéis acessíveis no mundo
O das Américas foi o escolhido para ser auditado, né? E foi auditado hotéis da África, e nós, no final, ganhamos na WTM Londres como os hotéis mais acessíveis do mundo, auditado pelo professor Harold. Maravilhoso. O professor Harold é uma das autoridades em sustentabilidade hoje no mundo, né? Lá da Universidade de Manchester. Ele também ficou uma semana conosco e ficou impressionado de ver, porque a gente proporcionou. A gente recebe, nos nossos hotéis, professor, 7.000 pessoas com deficiência por ano. Lógico que o universo nosso é um pouquinho mais de 100.000 pessoas por ano que vêm aos nossos hotéis. Mas eu sempre digo o seguinte: cada pessoa com deficiência vem com 2 ou 3 não deficientes. Mas a mobilidade reduzida, a gente recebeu mais de 30.000 pessoas, 60 a mais aqui o ano passado. E esse ano a gente deve ultrapassar 40.000 pessoas de 60 a mais nos empreendimentos. E tudo isso por causa da acessibilidade. Porque a gente torna muito fácil uma visitação, inclusive de uma pessoa que tem acima de 80 anos, ela consegue fazer todas as atividades com a maior facilidade, pelo sistema de acessibilidade que a gente tem, tanto nas acomodações, quanto no restaurante, quanto nas atividades. Tudo foi muito bem pensado para que as pessoas consigam ter a mobilidade interna nos nossos estabelecimentos de uma maneira muito facilitada. A gente temos carrinhos elétricos para todas as pessoas que têm dificuldade de locomoção ou as pessoas com deficiência. Sim. Temos cadeiras de rodas elétricas. Quer dizer, a gente oferece um conjunto de coisas que viabilizam a permanência de pessoas com deficiência nos nossos locais. Perfeito. Muito bom. Seu José, o senhor começou falando que no início das suas atividades vocês recebiam escolas. Vocês continuam com essa atividade ou ela foi suspensa? Não, a gente continua. É incrível que o número de escolas que a gente recebe hoje até é um pouco menor. A gente recebe umas 120 ônibus de escolas ano. Mas isso por quê? Porque as nossas taxas de ocupação dos 4 hotéis passou a ser acima de 80% ano. E as escolas, muitas vezes, não conseguem bloquear um hotel, porque os hotéis nossos não são tão grandes assim. O Campo dos Sonhos tem 42, tem 18 apartamentos e 24 chalés. E, muitas vezes, eles tentam entrar no meio de semana, onde já tem grupos de terceira idade, tem outras famílias hospedando. A gente tem uma taxa de ocupação, hoje, extremamente grande. Extraordinária. E eu sempre digo o seguinte: você trabalhar com qualquer tipo de público, que a gente trabalha com a criança, trabalha com o idoso, mas trabalha com a família, nós temos também um programa de treinamento empresarial para empresas, e todo esse público com deficiência que vem nos visitar. Então, na verdade, quando você tem a possibilidade de receber todos os tipos de público, isso nos dá uma taxa de ocupação bastante significativa, o que fez com que a gente tivesse até... Muita gente pergunta, mas como é que você conseguiu sair de um hotel e hoje ter 4? Eu falo, olha, a sustentabilidade, onde a acessibilidade está dentro da sustentabilidade como um fator social, eu sempre digo que eu atirei na acessibilidade tentando fazer uma ação social. E a acessibilidade me deu um resultado econômico tão grande, porque a gente começou nós aparecemos 4 vezes no Fantástico. Imagina quanto custa isso. 4 vezes, quase 10 minutos no Fantástico, porque o Fantástico queria mostrar pessoas com deficiência, aquele Fernando Fernandes descendo de tirolesa, paraplégico e tetraplégico fazendo atividades. Quer dizer, é algo que até a imprensa ela busca algo diferente como esse, né? E nós fomos muito divulgados pela imprensa sem custo adicional, porque nos deu uma alavancagem em termos de resultado fantástico, né? Quando o produto é bom, a propaganda
nasce espontaneamente. É verdade. As premiações nos fizeram... Hoje, por causa a gente é certificado hoje em gestão eu sempre falo, no Brasil ainda não se tem o costume de certificação. Mas Não. eu tenho, por exemplo, eu tive lançamentos aqui de carro nos meus hotéis, que não são hotéis assim, 5 estrelas. São hotéis simples da área rural. Mas eles fizeram questão de fazer um evento aqui por causa da certificação. E eles falaram, olha, nós queremos trazer um evento para um lugar que seja certificado. Algumas empresas multinacionais dão muito valor até nesse aspecto. Essa cultura da certificação, José, é uma cultura que o Brasil ainda não entendeu bem. Esse é um problema, porque não é a certificação, é quem acredita. Exatamente. Eu sou fiscalizado. O acreditador é que é complicado, né? Como é que surge o acreditador? Quem certifica o acreditador? É verdade. Essa é a história. Ou o governo disciplina isso, cria uma comissão, sei lá, um órgão por áreas de conhecimento, não sei, porque não tem o acreditador. Então, como é que fica a certificadão? Na verdade, o que eu vejo até que no Brasil tem um acreditador, que é o Inmetro. Só que o Inmetro, ele não tem a capacidade não tem. fiscalizando todo mundo. Não tem essa capacidade, porque ele tem já dificuldade de fiscalizar, por exemplo, se no saquinho de pó de café, nos alimentos, etc., está lá outra coisa. A quantidade adequada ou não, quer dizer, eles mal fazem isso. E imagine fazer uma acreditação na área de turismo, que é um negócio tão amplo nesse país. É verdade. Muito bom. Gislaine? Nós já estamos com 1h10 de programa e eu vou aproveitar para agradecer, seu José Fernandes, a sua participação, agradecer a aula que o senhor deu, não só de turismo, mas de empreendedorismo, de mostrar a sua visão enquanto empreendedor e aonde, tendo um pouquinho de visão e prestar atenção no que acontece, tirar, assim, às vezes, sair um pouquinho da casinha, como se diz, né? O que é possível fazer. Então, eu agradeço, muitíssimo obrigado por o senhor ter aceito o nosso convite, de estar aqui conosco nesse momento, que eu só tenho a desejar que o senhor continue a fazer sucesso, que seja muito bem sucedido aí nas suas visões de empreendedorismo, nessa implantação, e que o senhor repasse esse seu conhecimento para as novas gerações e para quem está trabalhando agora, está começando agora. Isso é muito importante. E mostrar que é possível. Nem tudo é uma barreira, às vezes uma barreira é um incentivo para o senhor aprender a transpô-la, né? Então, muitíssimo obrigada. Não, eu que agradeço muito, porque é uma honra estar aqui com você, Gislaine, inclusive você está em Santa Catarina, mas venha nos visitar. Professor Mário também está convidado. Eu quero levar minha filha, que está lá em Piracaia, e está pensando numa coisa semelhante. Não... Opa, Piracaia é pertinho de nós aqui. Pois é. Ela está pensando nisso. Tá bom, então, professor. Um abraço grande. Um grande abraço e obrigado pelo convite. Eu fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado. Só lembrando, quem vai assistir a nossa live hoje à noite e no próximo tempo a decorrer a partir de agora, que ela vai estar disponível no nosso canal no YouTube. Não esqueça, inscreva-se no canal, dá uma olhadinha nos quizzes, nós temos quizzes sobre turismo lá, são só 5 perguntinhas, mas tem quase 1000 lá para você responder. Vamos ver como é que você se sai, que tem assim umas pegadinhas espertas, fique atento. E na próxima terça-feira
estaremos de volta aqui com mais um programa Troca de Ideias com o professor Mário B. Muito obrigada a todos e até a próxima terça. Eu que agradeço.